esse canal aqui não é só para falar sobre tarô, ele também contém assuntos da espiritualidade. Da espiritualidade ou dos estudos que eu faço a respeito da espiritualidade. Muita gente pergunta: que religião você é? Qual religião que você é? Você é macumbeira? Você é do candomblé, da umbanda? Não sei. Quando uma pessoa... Eu acho engraçado que quando a gente fala que a gente joga tarô, a pessoa já acha que a gente é feiticeiro, que a gente já faz uma infinidade de feitiçarias e não sei o que, né? Eu vou contar a minha história. Meu nome é Sandy, do início aqui. Quem já me conhece, quem me acompanha, quem conhece a minha história, sabe que eu cresci numa religião evangélica protestante, né? E eu não cheguei aonde eu estou do dia para a noite, né? Eu cresci numa religião muito rígida. E vou falar da minha época, tá bom? Porque pode chegar gente e falar bem assim: ah, mas agora não está mais assim. Ou seja, tudo bem, não está mais assim. Eu reconheço que não está dessa mesma maneira. Algumas coisas permaneceram, mas na minha época, eu vou falar da minha experiência da minha época. Na minha época, não podia nada. Não podia jogar futebol, não podia dançar, não podia ouvir música secular, não podia fazer ginástica rítmica, balé, não podia fazer karatê, não podia fazer uma infinidade de coisas. E varia de estado para estado e de cidade para cidade também. Porque quando eu fui morar em Vitória, Espírito Santo, não podia ir no cinema. E para mim isso foi o fim da picada, porque como assim não pode ir no cinema? Né? Porque toda a minha vida eu cresci com o pessoal da igreja assistindo filme. Na minha casa, meu pai e minha mãe não queria que a gente assistisse filme, não queria que a gente assistisse um mundaréu de coisa. Mas depois, aos poucos, a gente foi assistindo. SBT, Record e Globo. Filme de sessão da tarde. Né? Então, assim, não era DVD. DVD veio depois, com as locadoras e tudo. Eu entendi que a minha vida, eu vi um roteiro da minha vida, né? A jornada do ser humano até chegar a uma determinada linha espiritual, ela precisa de passar por processos. Não que a pessoa influencie, mas ela precisa de se convencer de algo na vida dela que não está se encaixando. E na minha vida não estava se encaixando algo, né? Primeiro que eu cresci num ambiente rígido, eu brincava como toda criança e tal, eu estudava como toda outra criança, porém, minha mãe, ela era medrosa, então assim, tinha coisa que ela não me deixava. Eu acho que tá certo, dormir na casa dos outros, essas coisas, era uma coisa muito rara, depende muito da pessoa que ela confiava, né, ou meu pai. Era uma rigidez da época dos anos 90 e tudo. Claro que nem toda pessoa cresceu com o mesmo padrão de vida que eu cresci, de questão de controle e rigidez. Porém, eu percebia assim, olha, eu gostava muito de música. O meu sonho era cantar, era ser cantora. Cantava e tocava um pouco de violão. Aí o que acontece? Eu fui fazer uma aula de música, numa escola de música, um projeto que tinha na minha cidade, gratuito. Então eu e minha irmã, a gente começar a aprender violino, eu comecei a participar de um coral, e aquilo para mim era a melhor coisa do universo. Por quê? Eu não tinha o que fazer. Dentro de casa, não tinha nada para mim fazer, a não ser ajudar com o serviço de casa e tal. Mas nas horas vagas, meu pai e minha mãe, eles não tinham condições de pagar aula de balé, aula disso, aula daquilo, né? Então, eu toda a vida estudei em uma escola pública e eu não podia fazer todas as coisas que eu gostaria de fazer por falta de condição financeira. E essa era a única escola que tinha, que abriu para algumas pessoas gratuitamente um projeto. Né, era patrocinado pela Unimed e tudo, né, na época, e a gente passou aí. Só que essa igreja
tinham várias exigências. E como eu tocava instrumento nessa igreja, era todo dia que a gente ia para a igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta não, sábado e domingo. Aí tinha a questão do culto de manhã, que se chamava madrugada, tinha às vezes culto meio-dia e a gente tinha que estar em todas. Chegou um momento que eu não queria ir mais. Eu não queria ir mais na escola dominical, eu não queria mais acordar cedo, porque para mim, na minha cabeça, eu já ia para a escola, eu já acordava cedo, aí eu tinha que acordar mais cedo ainda, né, para ter essa obrigação. E assim já estava ficando muito ruim para mim, porque eu não tinha amigos. As pessoas que eu via lá na escola de música, eu considerava assim como se fosse uma riqueza na minha vida, porque às vezes eu era até extrovertida de uma maneira exagerada. Por quê? Porque quando eu ia para a escola, tinha o problema do bullying. Então eu era muito retraída na escola. Então quando eu me vi num ambiente de música, que eu estava fazendo o que eu sempre quis fazer, então eu ficava muito eufórica. Então, assim, falava muita besteira, dava muita risada. E isso eu não sei por que eu agia daquela maneira, mas acho que é coisa de adolescente, sei lá, né? É a minha vontade de ter uma vida social, uma vida sociável, né? E aí, aquilo ali era muito bom para mim, para minha mente, porque eu e minha irmã, a gente às vezes viajava para outras cidades junto com o coral, com a orquestra. Aí a gente ia para várias cidades de graça, né? E graças a Deus, meu pai e minha mãe, eles não proibiam porque era de graça. Então, eles não tinham condição na época. Então, eles não proibiam. Só que aí, os irmãozinhos lá da igreja começou a pressionar meu pai. E meu pai começou a apertar a gente pra gente ir pra madrugada. A gente tinha que ir. E aí, isso já estava virando uma pedra no meu sapato. Isso já estava me incomodando, porque eu estava ficando com raiva de Deus. Por quê? Porque na minha cabeça Deus era aquilo. Tudo que eu aprendi de bebê, Deus era aquilo. Era ordem, decência, obediência, tipo uma Coreia do Norte, sabe? Para mim aquilo ali era que nem a Coreia do Norte, só que evangélico. Aí assim, não tinha a questão da morte, mas tinha a questão da expulsão, né? Aí o que acontece? Se eu cheguei e conversei com o pastor, de boa, cheguei e falei, olha, eu tive até um sonho na época, né? Eu sonhei. Ele achou que era meio narcisista, que eu era bem egoísta, porque eu falei, olha, quando eu crescer, eu quero cantar, e aqui eu não posso cantar. Aqui nunca me deram um microfone para me cantar. E eu canto em tudo quanto é igreja escondido. E por que aqui eu não posso cantar? Viu? Escondido, porque algumas pessoas sabiam que eu e minha irmã cantava, ou que eu e minha irmã, a gente cantava juntas, né? Mas minha irmã não gostava muito de cantar, o negócio dela era tocar teclado, né? Ela fazia muito a questão do contralto, da segunda voz, ela me ajudava, né? Porque botaram na cabeça da gente, quando a gente ia de vez em quando na assembleia, tinha essas profetadas aí, e dizia, né, que a gente ia cantar junto, que não sei o quê, né? Aí, e aí o que acontece? A gente já foi na Batista, ia em alguma igreja escondido cantar, e quando sabiam a gente ficava no banco. E assim, eu cantava. Eu ainda canto assim, mas em casa, né? Aqui eu não vou poder cantar. Nunca me deram o microfone para mim cantar um solo no grupo de louvor. Eu nunca fizeram eu cantar junto com os adolescentes. Aí ele achava que era narcisismo. Só que essa matemática não fechava por quê? Por que que eu sou egoísta? O que fulano tem de melhor do que eu, que ele pode pegar no microfone e eu não posso? Eu não consegui entender isso, porque eu nasci ali, eu segui as regras do jeito que eles queriam, não tinha ninguém falando de mim, ai, fulano te viu pegando, fulano te viu ficando com não sei quem. Eu era toda certinha, que chega a ser insuportável.
Quem tinha uma vida normal achava que eu era insuportável, que eu era chata, mas eu não era chata porque eu queria, eu era chata porque me obrigavam a ser assim, né? Aí o que acontece? Eu queria ter uma vida normal, como todo mundo, eu queria ficar como todo mundo, só que eu comecei a me convencer que aquilo era errado. Claro que eu, hoje em dia, na minha vida, desde quando eu cresci, eu sempre fui uma pessoa sossegada. Só tive um namorado, que é o meu esposo, e eu não saía ficando com ninguém. Mas porque eu não vi graça, eu fiquei uma vez e falei, poxa, que graça tem você ficar com a pessoa e depois fingir que aquela pessoa nem existe mais e depois aquela pessoa seguir a vida dela, viver a vida dela e, sei lá, né, é um negócio estranho. É um negócio estranho. Pra mim não entra na minha cabeça esse negócio de ficar. É uma pessoa que você dá intimidade e depois essa pessoa não é nada pra você. Aí não entrava na minha cabeça isso, entendeu? E aí o que acontece? Eu falei, eu não me vejo meu futuro aqui nesse lugar, porque eu não posso cantar, eu não posso, a coisa que eu gosto de fazer é cantar. É errado eu querer cantar porque é egocêntrico eu querer cantar, e eu não consigo entender porque na época era o tal do cantor Léo Jundi, né? Léo Jundi, hoje ele é adventista, ele é da Adventista. E ele era o escolhido, ele era ungido. E tinha um monte de gente, mas era uma porrada de gente. Uma porrada de gente que sabia cantar, que podia cantar, que tinha voz para cantar, que tinha toda a dedicação possível ali naquela religião. Mas não podia, porque Deus tem que revelar. Deus tem que revelar. Era uma revelaiada, um revela, desrevela. Isso eu tenho certeza que prejudicou a vida do Léo Júnior. Eu acho que ele até ficava se sentindo mal com isso. Por quê? Porque ele era o único que podia cantar. Tinha alguns que cantavam também, gravavam CD e tal. Mas lá na igreja, quem sabia cantar não podia cantar. E assim, as outras pessoas podiam cantar, obviamente que podia, mas eu também queria cantar, uma oportunidade assim. Porque se eu era daquela igreja, se eu congregava naquela igreja, por qual sentido faria eu cantar em outras? Por que as outras aceitavam eu cantar e por que só aquela na qual eu cresci, que eu nasci, eu não podia? Então, assim, não entrava na minha cabeça uma coisa dessa. E aí eu falei, olha, a partir de hoje eu não posso usar calça, né? A minha primeira conquista era usar calça na escola, porque eu queria usar calça na escola porque eu tinha minhas pernas manchadas e já cansei de falar sobre isso, que eu tinha e tenho até hoje alergia a mosquito. Demorava 500 anos para cicatrizar. Aí eu descobri que demorava 500 anos para cicatrizar porque eu quase não bebia água e não hidratava, não passava hidratante na minha perna, né? Hoje eu sei de coisas que antes eu não sabia, que eu não tinha noção de cuidados básicos, né? De questão de, eu tenho que hidratar, porque hidratando a pele vai cicatrizar, a pele vai, entendeu? Então, assim, eu sofria um bullying pesado na escola porque eu tinha que andar de saia jeans. Eu tinha que ir para a escola de saia jeans. Num frio, às vezes um frio, de manhã, acordava e tinha que ir com aquela saia miserável. Até hoje eu tenho tanta raiva de saia jeans que eu não uso até hoje, de tanto ódio que eu tenho por aquela peça de roupa. Aí eu sei que tá na moda e tudo, que muita gente usa mesmo no cena evangélico, mas eu tenho um verdadeiro horror a essa peça. Aí o que acontece? Hoje eu nem sou muito fã de calça jeans. Eu gosto mesmo de vestido, eu sempre gostei de vestido longo, é uma coisa que eu gosto, né? Porém, no meu dia a dia, às vezes eu uso calça jeans. Mas naquela época era uma questão de liberdade, libertação, rebeldia máxima. E aí eu fui para a assembleia. Na assembleia ninguém falava nada,
Eu ia para a escola de calça, ninguém falava nada, ninguém nunca falava nada. Eu fui batizada na Assembleia, ninguém nunca falou nada. Eu era muito feliz na Assembleia quando eu tinha aquela mentalidade e tudo, né? Depois eu fui para a igreja do meu esposo, que meu esposo frequentava uma igreja. Era uma igreja assim mais... Era uma mistura de presbiteriana com um pouquinho assim, só uma pitadinha de pentecostal, né? Era uma igreja mais moderninha, sabe? E aí depois de um tempo eu comecei a estudar várias coisas, o meu esposo começou a estudar coisas de Bíblia e tal, e a gente não foi mais concordando com as doutrinas, com o que era ensinado, e pra gente não desvirtuar a fé deles, pra gente não atrapalhar, a gente resolveu sair, eu e ele, a gente saiu, não voltou mais para a igreja evangélica, né? A gente até se despediu, teve uma despedida deles e tudo, não entrou em muitos detalhes e tal, mas hoje em dia eu decidi, né, através de algumas experiências que eu tive, né, a questão de sonhos que eu tive com pessoas que já se foram, e tem 2 casos, né, que é da minha avó e do meu tio. A da minha avó foi no dia do funeral dela, que eu dormi lá na casa da minha tia e eu tive um sonho. E a do meu tio, eu sonhei com ele se despedindo, sem saber que ele já tinha morrido há muito tempo. Há mais de não sei quantos meses que ele tinha morrido e eu não sabia disso. E aí eu sonhei com ele, porque ele estava separado da minha tia, então eu perdi o contato com ele, né? Então eu sonhei que ele estava se despedindo de mim, que ele mandava um recado para minha tia e eu falava para minha tia, liga para ele porque eu acho que ele não está muito bem, né? E ela, não sei se ela esqueceu, não sei o que aconteceu, que ela acabou esquecendo e não conseguiu falar. E aí depois, quando ela resolveu falar, ele já tinha sido enterrado, tinha tempo. Ele veio se despedir de mim. E depois de um tempo, a minha avó, eu sonhei com ela de novo, ela vindo me visitar e depois indo embora, né, numa luz. Ela, minha filha, eu não posso ficar muito tempo aqui porque eu tenho um determinado tempo para ficar, mas eu não posso ficar muito tempo aqui. Eu sempre tive essa questão com o sonho. Eu sei que muitas coisas são do nosso inconsciente, né? Hoje em dia eu não espiritualizo tudo que eu sonho, mas tem coisas que, por exemplo, coisa que você não sabia, você acaba adivinhando através de um sonho e acaba confirmando isso, né? E assim, como eu sou estudante de psicanálise, na psicanálise não fala que isso não existe, só fala que os estudos da psicanálise é voltada para o inconsciente e os sonhos, eles são uma parte do nosso inconsciente. E questão de sonhos premonitórios e tudo, a psicanálise não entra. Ela sabe que existe, mas ela não estuda sobre isso, ela estuda sobre o nosso inconsciente. Então, essa parte aí, eu sei que grande parte é do nosso inconsciente. Porém, tem coisas que são premonitórias que a gente acaba adivinhando, acertando certas coisas que a gente nem estava sabendo, nem tinha informação sobre isso. E eu comecei a estudar a doutrina espírita kardecista. Depois eu comecei a estudar um pouquinho de budismo, um pouco do hinduísmo. O budismo veio depois do hinduísmo, né? O que acontece? Hoje eu me defino como espiritualista universalista. O que é uma espiritualista universalista? Eu não frequento templos. De vez em quando eu posso até visitar um centro espírita kardecista, uma católica. Eu não vou mais na igreja evangélica porque não consigo mais acreditar naquelas coisas. Aquele tipo de conceito não me desce mais, a questão do inferno, a questão do diabo,
todas essas coisas, para mim, é uma parte de nós mesmos. A questão, por exemplo, do diabo, Satanás. É tudo aquilo que se opõe à sua missão de vida, ou à sua missão como uma pessoa que anda nos trilhos da luz. O que é os trilhos da luz? Tudo aquilo que eleva a humanidade, tudo aquilo que traz amor, acolhimento, respeito, tudo aquilo que ensina, tudo aquilo que traz beleza. Isso tudo é o caminho da luz. O caminho da ausência de luz é o caminho da oposição, né? Aquilo que julga, aquilo que condena, aquilo que violenta, que agride, né? Aquilo que separa, que traz divisão, que traz polarização. Por isso que eu falo, para mim, política não tem lado. Espiritualidade não tem lado. Político não tem viés político. Por quê? Porque tudo isso é uma criação do ser humano. E o que traz o conceito, a virtude para a pessoa não é um partido, não é uma doutrinação. O que traz virtude é o caminho de cada um, a ética e a moral de cada pessoa e o que ela faz com aquelas consequências, com aquela responsabilidade da liberdade dela. Então, o espiritualismo universalista respeita todas as religiões, ou seja, eu acredito em todas as manifestações da espiritualidade. Toda a espiritualidade, em todas as culturas, tem nomes diferentes. Toda a espiritualidade, ela projeta, ou as pessoas, elas projetam tudo aquilo que é negativo, vamos lá, sacrifícios, sacrifício humano, matança em nome de um Deus, feitiçaria para prejudicar o outro. Tudo isso é um reflexo da humanidade, uma projeção, né? Existem deuses, nomes de vários tipos de deuses que a humanidade criou, que a humanidade entende ou colocou um rótulo, né, para aquela coisa que ela não consegue explicar. O gnosticismo ele vai falar sobre isso também, que cada pessoa, cada povo, ela não tinha explicação sobre acontecimentos e fenômenos que ela não podia entender, então ela colocava ali uma filosofia, uma lenda, uma mitologia para aquilo que ela não conseguia entender. Então, a espiritualidade é uma só. O que a espiritualidade é? A fé. Se ela fala bem assim, olha, eu gostaria de que se abram os meus caminhos. E o que é os caminhos abertos para uma pessoa ruim? Ele não existe. Por quê? Porque uma pessoa que é ruim, ela não tem fé. Ela tem só a questão da esperteza. Ela vai lá, ela puxa o tapete do outro para conseguir aquilo que ela deseja. Ela segue o desejo dela, mas ela não se responsabiliza pelo prejuízo que aquilo vai trazer. Então, quando a pessoa não tem caráter, ela vai seguir o desejo dela ali para prejudicar o outro. Por exemplo, eu quero mais terrenos, eu quero mais poder, eu quero mais povos ali para me dominar. O que eu vou fazer? Eu pego um símbolo. Eu sei que todo mundo acredita naquilo, eu pego, vamos ali em nome de Krishna, em nome de Odin, em nome de Deus, em nome de Alá. Vamos ali dominar uma civilização. E eu vou chamar isso de religião correta. Eu vou chamar isso de Deus. Aquilo que eu faço de ruim para o outro, os fins justificam os meios, né? Então, assim, eu vou pegar o meu caráter e vou falar, olha, o Deus está pedindo um ser humano como sacrifício. Então, para que ele não fique irado, vamos lá, para que Deus perdoe os nossos pecados, vamos lá, para que Deus
abra os caminhos, vamos fazer esse sacrifício. Então é basicamente isso. A nossa maldade projetada em nome de uma divindade, de um divino, de um sobrenatural. E o que é o espiritualismo universal? Ele pega e faz o seguinte: eu acredito que exista todas as manifestações de espiritualidade, porém, eu sei que um ser de luz, uma espiritualidade, ela jamais pediria algo que fosse para subjugar, para escravizar ou para fazer mal ao outro. Então, o que acontece? Krishna existiu? Eu não sei se ele existiu. O que o Krishna falou? Qual a filosofia dele? Vamos ouvir um pouco sobre o que ele falou, sobre o que a lenda diz, sobre o que aquela religião diz. Então a gente vai lá e vamos lá. Vamos esmiuçar o que tem de bom ali, se aquilo que está ensinando, que está falando é uma coisa boa. E aquilo que não é uma coisa boa, aí a gente... Ou aquilo que, tipo assim, é uma mitologia, aquilo não existe, é só um ensinamento, é só uma parábola. E Jesus usou muitas situações para falar sobre parábolas, né? Então, a parábola era usada para ensinar as pessoas, através de simbologias. E, para mim, a espiritualidade funciona dessa maneira. A pessoa, por exemplo, que é devota da Maria... A pessoa, por exemplo, que é devota de Maria, ela vai falar que a Maria, ela foi escolhida por Deus para que o menino Jesus viesse. A Maria, ela foi uma mãe, ela acolheu o ministério de Jesus e ela foi essencial para que Jesus viesse aqui na Terra. Então, ela é exaltada na fé católica, ela é um exemplo, né, de força, porque ela teve que ver o filho dela morrer, ela teve que ver o filho dela ser torturado, ela teve que ver o corpo de Jesus todo machucado e ainda por cima não ficar com raiva de Deus, porque Deus, o Pai, não fez nada para impedir o sofrimento de Jesus. Qualquer mãe, um filho sendo machucado, uma mãe que ama o filho, ela vai sofrer muito, ela vai ficar com muita raiva do que fizeram com o filho dela. E ela conseguiu manter a virtude. A missão dela, ela não caiu no papo do opositor. O opositor é aquilo que se vai de contra a nossa fé, a nossa crença. Não estou falando de religião, mas de missão. De desacreditar na sua missão, naquilo que foi ali traçado no seu destino, no seu caminho, né? E a questão é, Maria tem um ensinamento ali, uma história. A história de Jesus em si tem um ensinamento em si para mostrar. Então, quando você vai, por exemplo, no budismo, onde você estuda a história do Siddhartha Gautama, você vê o processo dele, tudo que ele teve que ver, que enxergar, tudo aquilo que ele teve que descartar, tudo aquilo que ele teve que refazer até chegar a conclusões de ensinamentos, né? E ele falou sobre o apego, sobre o desapego, sobre a causa do sofrimento do ser humano é a questão do apego, né? Então, muitas coisas que o Siddhartha Gautama ensinou, a gente pode trazer para a gente. E a gente pode respeitar os budistas, porque os budistas eles criaram um sistema religioso através dos ensinamentos de Buda, só que distorceu muita coisa. Por exemplo, o Siddhartha Gautama ele era de um jeito, ele ensinava de um jeito. E hoje, a religião budista é totalmente diferente daquilo do início. É igual à igreja cristã. Na igreja primitiva era de um jeito. Hoje temos o Império Católico
né, com todos os seus templos, e temos as igrejas protestantes também que vieram depois, e todas as seitas religiosas que veio junto. Então, o que acontece? Existe uma fonte primordial, algo primordial, uma ideia primordial que traz todo um conceito diferente para ampliar nossos horizontes, a nossa mente. Só que o ser humano, ele começa a projetar coisas ruins, começam a limitar, começam a criar dogmas, começam a distorcer algo que foi iniciado ou foi ali. É tipo um telefone sem fio. A religião é um telefone sem fio. Vai passando, vai mudando de nome, mas existe uma fonte primordial, algo primordial, uma essência primordial que vem para nos ensinar. E a gente precisa de ter essa humildade, de não achar que a nossa religião é uma verdade absoluta. Ou de achar que aquela religião é a coisa ruim, é a coisa pior que existe. Só que você tem que separar o que é do ser humano do que é da essência primordial. Então, o espiritualismo, a pessoa que é espiritualista, ela estuda sobre tudo, ela respeita e ela consegue identificar o que não serve mais, o que não. Vamos resumir numa frase o que o apóstolo Paulo falou. Fala assim, que aquilo que é proveitoso, ele traz para ele, né? Porque o apóstolo Paulo, apesar de todas as limitações que ele tinha a respeito do judaísmo, tudo, da crença judaica dele, ele era uma pessoa que transitava entre a Grécia e Roma. Ele é uma pessoa que entendia de filosofia. Então, ele não estudava só judaísmo, ele sabia de filosofias. Ele estudava tudo sobre tudo. Ele fala que tem que reter aquilo que é bom. Isso, para mim, é o conceito da universalidade. Você estuda sobre todas as crenças que existem no mundo, que são crenças milenares, e depois você pega aquilo que faz sentido, aquilo que vai trazer uma mudança da sua consciência, né? E não se apegar a templos, não se apegar a dogmas. Tem pessoas que são kardecistas que elas são super fanáticas, elas falam que só Allan Kardec, só o que Allan Kardec falou, como se o espiritismo ele não evoluísse, não viesse novos conceitos, né? E a mesma coisa no candomblé, a mesma coisa na Umbanda, a mesma coisa. E várias religiões têm algo em comum. O que é algo em comum? A questão da fé. Nas religiões espiritualistas, a gente acredita na reencarnação. Então, vai desde uma cabala judaica, vai desde um budismo, vai desde o hinduísmo. Não estou falando que quem é espiritualista, ele adora todas as divindades do universo. Não, mas ele pega o conceito, né? Ele pode ter um apego, sim, a um Ganesha, pode ter um apego a Jesus, ao Miguel Arcanjo, um apego a alguma coisa que se conecta a ele, né? Mas o espiritualista, ele não tem doutrina certa. Por quê? Porque ele tem a habilidade de aprender, ele tem a humildade de aprender que existem outras formas de enxergar a vida, né? E enxergar, entender. Por exemplo, se você pegar a Bíblia no Velho Testamento, você vai ver que Deus ele pedia sacrifício de animais. E você consegue sacrificar animais? Você que hoje é um cristão, você não vê mais sentido nisso. Por quê? Porque tem aquela história do livro de Hebreus, de Jesus, do Novo Testamento e tal. Mas ainda hoje, o judaísmo, se ele pudesse ter o templo lá sagrado deles, que eles não têm mais acesso, eles começariam a fazer de novo sacrifícios. Por quê? Porque eles acham, eles entendem que o Deus dos exércitos, o Deus da guerra, precisa de sacrifícios de animais. Logo, logo eles vão começar a fazer.
E os judeus messiânicos, eles não vão para essa linha, porque eles entendem que do sacrifício de Jesus. Porém, não faz sentido ser judeu messiânico, porque se você quiser ser um judeu, você tem que seguir todas aquelas leis, e daí que você segue todas aquelas leis, você anula o sacrifício de Jesus. Porque Jesus, ele não veio para transformar você em um judeu, ele veio para te agregar ao corpo da igreja. O que é o corpo da igreja? A igreja de Jesus, né? A igreja espiritual. Não estou falando de templos, né? Ao Espírito Santo, que é o Espírito Santo que agrega, que traz, né? Quem vai para o céu, quem acredita em céu, ele vai não porque ele frequenta uma igreja, ele vai porque ele tem fé que em Jesus ele é salvo. Então, o que acontece? O judaísmo, ele traz vários conceitos que o cristianismo distorceu, o cristianismo hoje moderno, né? Distorceu. Então, eu comecei estudando judaísmo, depois comecei a entender que cada povo, cada cultura tem uma linha de raciocínio, de religião. E tem um conceito, por exemplo, os povos asiáticos, eles existem há milênios, há milhares de anos, eles carregam os ensinamentos deles.